Assessor do ex-presidente revela a verdade sobre acordo feito com alienígenas. Um assessor do ex-presidente dos Estados Unidos revelou que os principais governos do mundo já tiveram encontros secretos com extraterrestres e que, nos últimos anos, esses seres supostamente estariam influenciando em decisões importantes e moldando o rumo da humanidade. Why do they come here? Because they don't seem to make any formal contact. They have made both formal and informal contact with thousands of people throughout the world from all. Mas como e quando esses encontros aconteceram? Será que ainda temos contato com eles até hoje em segredo? E esses avistamentos que estão acontecendo no mundo, afinal, fazem parte disso? Vou te mostrar tudo no vídeo de hoje. Então seja bem-vindo. Você está no canal Futuro Enigma. Essa história começa em 1987, quando John Lear, piloto comercial, e seu filho William P. Lear apresentou um documento ao site Paranet. Nesse relato detalhado, Lear expôs o suposto envolvimento do governo dos Estados Unidos com entidades biológicas extraterrestres conhecidas como IBIS. O documento também mencionava programas de engenharia reversa de espaçonaves alienígenas e um plano para divulgar a existência desses seres em um futuro próximo. O mais importante é que, segundo o documento, o governo dos Estados Unidos mantinha relações com alienígenas há pelo menos 2 décadas. Lear comparou essa ocultação à resistência histórica da Igreja em aceitar que a Terra orbita o Sol, sugerindo que, em ambos os casos, houve esforços para suprimir verdades que desafiavam as crenças predominantes da época. O documento de Lear, datado de 29 de dezembro de 1987, tem quase 40 anos e começa com uma descrição impressionante de sua própria experiência. Ele era um piloto certificado em mais de 160 tipos de aeronaves, detentor de 17 recordes mundiais de velocidade, além de ter trabalhado com a CIA e outras agências governamentais. Entre os eventos citados, Lear afirmou que, em 1939, a Alemanha recuperou um disco voador. Em 1946, um general americano teria inspecionado outro na Suécia. Mais tarde, a existência desses discos foi amplamente divulgada por Bob Lazar, que afirmou que pelo menos 9 espaçonaves de origem extraterrestre foram recuperadas. Além disso, Lear revelou que, em 1947, o presidente Truman criou um grupo secreto chamado Majestic, composto por especialistas militares e científicos para lidar com informações relacionadas aos alienígenas. Conhecido pela sigla MJ-12, esse grupo teria continuado ativo por décadas, com seus membros sendo substituídos conforme faleciam. September of that year, President Truman established MJ-12, and the purpose of that was to study the saucers and cover up the existence of UFO. Em setembro daquele ano, o presidente Truman estabeleceu o MJ-12 e o propósito disso era estudar os discos voadores e encobrir a existência de OVNIs. Mas foi após o mandato de Truman que Dwight Eisenhower assumiu a presidência dos Estados Unidos, e aqui que as declarações de John ganharam ainda mais força. Isso porque o assessor do novo presidente Dwight, chamado Timothy Good, afirmou publicamente que o presidente teve encontros secretos com extraterrestres. Segundo ele, o ex-presidente teria se encontrado 3 vezes com seres de outro planeta, na base aérea do Novo México, em 1955, na presença de agentes do FBI. Timothy Good é ex-congressista e um dos consultores do Pentágono. Ele fez a revelação ao apresentador da BBC 2, Frank Skinner, no programa Opinion Tate. Certainly, I can tell you that in 1955, President Eisenhower had 3 encounters, set up meetings with aliens, which took place at certain Air Force bases, including Holloman Air Force Base in New Mexico. Ao vivo, ele ainda disse que autoridades em todo o mundo mantêm contato regular com extraterrestres há décadas. E a pergunta que te faço é:
Porque um homem respeitado e consolidado em sua carreira política colocaria sua reputação em risco fazendo alegações falsas? Bom, é algo que devemos pensar. Relatos assim, de pessoas importantes, estão acontecendo cada vez mais frequentes, como funcionários do Pentágono e pilotos da Força Aérea. Talvez a verdade esteja sendo exposta diante dos nossos olhos. Eisenhower foi presidente dos Estados Unidos de 1953 a 1961 e era conhecido pela forte crença na vida em outros planetas e era um grande interessado em desenvolver o programa espacial dos Estados Unidos. Para encobrir todos esses encontros na época, o governo informou que o ex-presidente estava com uma viagem de férias. Em 1969, o governo dos Estados Unidos era representado pelo grupo MJ-12, como falamos agora há pouco. O grupo foi criado pelo presidente Truman e foi esse grupo que teria firmado um acordo com entidades extraterrestres. Em troca de acesso a tecnologias avançadas, o governo aceitou fechar os olhos para casos de abduções e mutilações de gado. Segundo relatos, as abduções envolviam a inserção de dispositivos nas vítimas para monitoramento e controle. Pesquisadores como John Mack e Bud Hopkins documentaram esses casos e disseram que eram realizadas introduções de pequenos dispositivos esféricos nas cavidades nasais dos abduzidos. As consequências desse acordo, porém, teriam sido muito mais graves do que o governo poderia prever, e essas informações foram ocultadas do público por décadas. De acordo com os relatos, as abduções tinham diversos objetivos como monitoramento, experimentos genéticos e coleta de material biológico. Dispositivos teriam sido implantados no cérebro das vítimas e algumas delas passaram por experiências profundamente traumáticas. Um dos aspectos mais chocantes dessas abduções é a alegação de que elas envolviam engenharia genética. Relatos sugerem que mulheres humanas tiveram suas gestações interrompidas para o desenvolvimento de híbridos entre humanos e extraterrestres. Embora a ideia pareça absurda, essa prática é frequentemente relatada por abduzidos e tem sido documentada por meio de regressão hipnótica. Muitos relatos descrevem supostos seres extraterrestres coletando óvulos e esperma humanos e combinando-os com material genético alienígena. Em alguns casos, fetos híbridos eram implantados em mulheres humanas por alguns meses antes de serem removidos. Uma pessoa relatou ter visto crianças híbridas criadas a partir de seu material genético e de alienígenas. Muitas pessoas afirmam que os Greys, uma suposta raça alienígena, são os responsáveis por essas abduções. Em alguns relatos, os abduzidos afirmam ter sido levados de volta às naves e apresentados aos seus descendentes híbridos. Inicialmente, o governo dos Estados Unidos acreditava que as abduções eram inofensivas. No entanto, ao longo do ano, percebeu-se que as consequências desse envolvimento eram mais graves do que se imaginava. Segundo algumas alegações, os alienígenas teriam deixado claro que as abduções continuariam, independentemente de qualquer acordo. Como forma de controle, o governo teria exigido uma lista periódica de abduzidos, que deveria ser enviada ao MJ-12 e ao Conselho de Segurança Nacional. Segundo John Lear, em 1964 houve um encontro direto entre oficiais de inteligência dos Estados Unidos e seres extraterrestres em uma base da Força Aérea do Novo México. Em 1973, Bob Iger, um produtor de Los Angeles, foi convidado a criar um documentário sobre OVNIs. Inicialmente cético, Iger questionou a seriedade do projeto. Em resposta, Paul Chardell, gerente de segurança da base aérea Norton, revelou que uma nave alienígena havia pousado na base aérea de Holloman, às 6 horas da manhã, em maio de 1971. Segundo Chardell, o evento foi filmado de 3 ângulos diferentes, incluindo imagens de um helicóptero, e essas gravações poderiam ser usadas no documentário. No entanto, após a produção do documentário, o acesso ao filme foi negado devido ao clima político da época, marcado pelo escândalo Watergate. Além disso, 8 segundos do material foram incluídos no documentário.
mostrando um objeto brilhante sobrevoando as colinas de Holloman ao amanhecer. Esses trechos não revelavam detalhes significativos como o momento em que um alienígena desembarcava da nave, considerado altamente confidencial. O restante das filmagens permaneceu classificado. As instalações subterrâneas secretas da base de Holloman também teriam sido usadas para armazenar e estudar espaçonaves alienígenas, assim como a famosa Área 51. Segundo relatos, o governo teria desenvolvido tecnologias avançadas em colaboração com esses seres. O documento menciona vários incidentes de quedas de discos voadores nos Estados Unidos no final da década de 1940, incluindo os casos de Roswell e Aztec, no Novo México, e um próximo a Laredo, no Texas, já dentro da fronteira mexicana. Essas quedas foram associadas à intensa atividade nuclear da época, especialmente por causa do Projeto Manhattan, liderado por figuras como Oppenheimer durante a corrida armamentista entre Estados Unidos, Alemanha e Rússia. Acredita-se que a proximidade com instalações nucleares atraía essas naves, explicando as aparições frequentes de OVNIs na região. Para o governo dos Estados Unidos, que se via como a nação mais poderosa do mundo após desenvolver bombas atômicas e aeronaves supersônicas, a presença dessas tecnologias alienígenas desafiava sua percepção de supremacia e gerava um sentimento de impotência. Um denunciante que teria trabalhado em um setor secreto do governo afirmou que quedas de naves ocorriam com frequência em locais como o Novo México. Para proteger essas informações e impedir que a tecnologia alienígena caísse em mãos erradas, o governo conduziu um grande esforço de encobrimento, incluindo a ocultação de fatos até o uso de força letal. Esses alienígenas, chamados de IBIs, entidades biológicas extraterrestres, teriam um distúrbio genético que os obrigava a usar secreções humanas e animais para sobreviver. Eles também seriam responsáveis por mutilações de gado, retirando órgãos com precisão tecnológica. Lear mencionou uma instalação subterrânea em Dulce, Novo México, onde humanos e alienígenas trabalhavam juntos em experimentos. Ele mencionou o incidente ocorrido em 1979 em uma das bases secretas, onde teria acontecido um confronto violento entre militares e alienígenas. O conflito resultou na morte de dezenas de soldados. Segundo os relatos, essa base era utilizada para experimentos envolvendo engenharia genética e a criação de híbridos entre humanos e alienígenas. Ao perceber a desvantagem tecnológica e numérica em relação aos extraterrestres, o governo intensificou seus esforços para desenvolver armas que pudessem ser usadas contra as entidades biológicas extraterrestres, os IBIs. Isso porque a tecnologia fornecida por esses seres era cuidadosamente limitada, garantindo que os humanos não pudessem usá-la contra eles. Ao descobrir a gravidade da situação, a estratégia adotada foi continuar o desenvolvimento de armas sob a fachada da Iniciativa de Defesa Estratégica, SDI, que, oficialmente, era apresentada como uma medida contra mísseis nucleares russos, mas que, na verdade, estaria focada em enfrentar os alienígenas. Edward Teller, conhecido como o pai da bomba H e citado como membro do grupo MJ-12, ele teria trabalhado intensamente na área de testes de Nevada, uma instalação criada em 1951 para a realização de testes nucleares. Teller desenvolveu diversos projetos ao lado de outros membros do MJ-12. Uma das revelações mais polêmicas vem de um oficial que afirmou que os IBIs alegam ter criado Jesus Cristo, algo também mencionado em documentos classificados. Segundo essas informações, Bob Lazar, durante suas denúncias sobre a Área S4, uma das mais secretas da Área 51, leu que Jesus e outros 2 seres teriam sido geneticamente modificados e implantados na Terra durante os tempos bíblicos. Seus nascimentos teriam sido monitorados de perto. O relato ainda faz conexões curiosas com passagens da Bíblia. Por exemplo, menciona-se que uma estrela seguia Maria onde quer que ela fosse, algo que na visão de alguns se assemelha a descrições modernas de OVNIs como estrelas brilhantes.
Esse detalhe teria sido interpretado como uma evidência de monitoramento extraterrestre naquela época. Os documentos sugerem que pelo menos 4 espécies alienígenas diferentes estão em contato com os humanos. Segundo essas informações, os IBIS enxergam os humanos como recipientes de almas. A religião teria sido criada com o propósito de regular o comportamento humano, garantindo que esses recipientes não fossem danificados, já que seriam utilizados em algum momento no futuro. Por fim, Lear destacou a manipulação de informações por parte do governo como um dos maiores obstáculos na busca pela verdade. Ele afirmou que programas de desinformação são conduzidos para desacreditar testemunhas e pesquisadores, utilizando histórias exageradas ou fabricadas para desviar a atenção de investigações legítimas. Para ele, essa prática é uma das principais barreiras no caminho para a revelação completa desses eventos. Agora me fala aí, você acredita nas declarações de John Lear e do ex-assessor Timothy Good? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E obrigado por assistir. E já sabe, até o próximo vídeo.